Bom dia, amado. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua manhã poderosamente. Terça-feira, mais uma manhã de graça, de poder, de unção, de força, da dependência do Senhor. Saber que Ele é conosco, saber que Ele nos guarda, saber que Ele caminha conosco, que Ele tem prazer de nos abençoar. Amém? Que o Senhor jamais se esquece de nós, porque na palma das mãos dele o nosso nome está gravado. Amém? Que mesmo que o pai e a mãe viessem esquecer de nós, jamais o Senhor se esqueceria de nós. Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que maravilhoso ter essa certeza e saber que Deus está conosco. Amém? Nessa manhã eu quero falar de fascinados por Deus. Amém? Que a sua vida não seja pautada por encontros ocasionais com a presença de Deus. Muito mais do que religiosidade, que haja na sua vida intimidade e relacionamento com Deus. Quero falar para você, a humanidade ela foi criada para buscar a Deus. Desde o princípio, o Senhor procura relacionamento e Ele colocou esse desejo no coração do homem. O apóstolo Paulo declara que tudo perde o valor diante da sublimidade, da presença do Senhor Jesus. Quanto mais busca, mais é necessário profundidade de relacionamento, e esse anseio só pode ser suprido na pessoa de Jesus. O vazio que se encontra no teu coração só é preenchido pela presença de Deus na sua vida. Amém? O Senhor encontrou Davi um coração segundo o seu coração, e no Salmo 27:4, Davi declara: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu tempo. Olha que coisa mais maravilhosa! Davi desejava viver na casa de Deus, não por ser um lugar melhor de materialmente do que em sua casa, mas porque nada se comparava à presença daquele lugar onde Deus ali habitava. Lá em Amós, capítulo 9, do 11 ao 12, fala assim: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, vou reparar as suas brechas e levantá-los das suas ruínas, vou restaurá-lo, para que volte a ser como era nos dias da antiguidade, para que o meu povo tome posse do restante de Edom e de todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. O Senhor, através do profeta, da profecia de Amós, declara que o que sentia falta nos dias de Davi e que iria de volta nos dias de Uzias era o tabernáculo que Davi construiu. Esse tabernáculo era apenas uma tenda simples, com uma arca da aliança no meio. O que Deus queria era o que um dia aconteceu ali, né? A arca da aliança era símbolo da presença de Deus, e os levitas ficavam na tenda 24 horas por dia, 7 dias por semana, em volta da arca, adorando o Criador, e a música se tornou parte do culto ao Senhor. E existe um livro que fala nada mais importante, até que nada mais importante, e um trecho do livro fala assim: o que Deus quer restaurar é mais do que um formato de culto de adoração, até porque depois desse dado por Davi quanto à adoração, a coisa evolui mais ainda. Lembra-se, Jesus falando com a mulher samaritana e anunciando a chegada de um novo tempo, ele diz: mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que Deus está procurando? Deus procura verdadeiros adoradores, não uma verdadeira adoração. O diferencial é o coração com que fazemos o que Deus pediu para que nós fizéssemos, seja na oração por meio de ofertas, meio de louvores, por meio de uma atitude, de meio de uma mudança. O Senhor deseja uma declaração por trás daquele ato e Ele anseia valorizá-lo. O maior mandamento está em Marcos 12:30.
Ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, com toda a tua força. Deus quer que o ser mais importante, não porque Ele precisa disso, mas porque se não dermos a Ele esse lugar, jamais nos doaremos a esse relacionamento como nós deveríamos. Quando existe uma busca intensa pelo Senhor, todas as outras coisas perdem sua importância, né? E Deus se aproxima. E o Senhor, Ele desejou essa comunhão com o homem. É possível adorar a Deus sem ter coração correto, mas o próprio Celeste classifica isso como uma adoração inútil, né? O Pai Celeste fala isso, porque foge daquilo que Ele espera. A adoração inútil não traz junto de si um coração adorador. Esse era o diferencial do tabernáculo de Davi. Ele desejava construir para o Senhor um templo grandioso e ele ficava incomodado por morar na casa do Senhor materialmente do que a casa de Deus, né? E lá em 1 Crônicas 17, 2-6, através do profeta Natã, o Senhor pergunta: quando foi, em qualquer momento que eu pedi por isso, não é que a casa do Senhor não viesse a ser construída, mas porque assim como Deus não quer adoração, e sim o adorador, assim Ele nunca quis a casa, e sim o que é oferecido nela. Com toda a simplicidade da tenda, no Salmo 27,4, Davi declara: uma coisa peço, Senhor, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. O verdadeiro atrativo daquela tenda era o próprio Deus. Por isso é necessário que Jesus seja a nossa prioridade. Davi fala uma coisa: peço ao Senhor. A presença de Deus era tão real que todas essas coisas perdiam o sentido e a importância. Jesus diz a Marta, lá em Lucas 10, 41, 42, Marta, Marta, você anda inquieta, se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e essa nunca lhe será tirada. Apenas uma coisa é necessária. Deus se torna tão importante que o resto não tem mais importância. Davi pede ao Senhor para que viesse morar na sua casa todos os dias. Essa oração reflete prioridade, dependência de Deus, para alcançar aquilo que não conseguia sozinho. Até para viver aquilo que ele planejou é necessário graça. Davi não só orou, mas estava determinado a buscar essas coisas. Uma responsabilidade daquele que deseja. A busca é uma ferramenta de aproximação de Deus. É uma decisão e também uma atitude de corações, né? Que Jeremias 29,13 fala: vocês me buscarão e me acharão quando buscarem de todo o vosso coração. A missão de Davi pela casa de Deus não é porque houvesse algum atrativo que não fosse a presença de Deus. O Senhor deseja a busca do coração no lugar certo, que haja um anseio pela presença dele na nossa vida, para contemplar a beleza do Senhor. Davi entrava em um lugar, uma dimensão espiritual. A busca de Davi, assim como deve ser de cada um de nós, é procurar conhecer a Deus. Ele mesmo se revela ao homem. Lá Romanos capítulo 1, 20 fala assim: porque os atributos invisíveis de Deus é o seu eterno poder e sua divindade, claramente se reconhece desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. E Salmo também fala: os céus contemplam a glória, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, que o seu coração seja tomado por uma fascinação de cada vez mais maior por Jesus. Desculpa. Que uma obsessão por Cristo se aposta na sua vida, que você possa entrar no seu quarto, fechar a porta para falar com Deus, desenvolver uma intimidade, uma intimidade que envolve conhecimento profundo de quem Ele é. Não conheça apenas de ouvir falar, mas que você possa contemplar na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Pai, nessa manhã nós queremos contemplar a Tua beleza. Como Davi, uma coisa peço e buscarei, que nós possamos buscar, pedir e buscar o Senhor, que possamos morar na casa do Senhor, que o Senhor faça morada na nossa casa também, que nós somos templo do Espírito Santo, casa de oração, lugar de adoração, que nós possamos buscar a vocação do templo na Tua presença, ministrando a Ti,
que o Senhor possa habitar em nós, morar em nós, que a nossa intimidade seja buscar o Senhor e conhecer o Senhor, e o Senhor possa se revelar a nós, Pai. Muitas vezes, Pai, há tanto vazio, tanta procura, tanta busca em todos os lugares, mas uma coisa nos basta, a Tua presença nos basta, Senhor. Que a Tua presença seja, Deus, o nosso norte, aquele que norteia nossa vida, aquele que dirige nossos passos, que dirige nossos caminhos, que mostra a luz no final do túnel. Senhor, nós desejamos pela Tua presença nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, fique na paz, Senhor Jesus, e um grande abraço.